como carregar dados do Listbox tanto na horizontal como na vertical. É o que vamos estar aprendendo no vídeo de hoje. Então, essa dúvida foi deixada lá no nosso grupo no WhatsApp. Então, observe, ó. Tem aquele nosso carregamento padrão, o carregamento dos dados. Observe aqui, ó. Na horizontal, observe as informações dispostas na nossa planilha. Então, aqui no nosso Listbox está exibido da mesma forma, ó, na horizontal. E agora, se observarmos, ó, observarmos bem, eu tenho aqui, ó, produto A, o produto B e o C, e observe que ambos têm inúmeras datas, ó. Eu tenho tenho a validade 1, a validade 2, a 3 e a 4 para o produto A. Para o produto B, eu tenho novas datas, e para o produto C também novas datas. Agora, suponhamos que eu quisesse ver essas datas na vertical, ou seja, observe, ó. Vou clicar aqui em carregamento e observe agora como é que está disposta as informações, ó. O produto A, 1, 2, 3, 4 vezes se repete a descrição do produto também com código. Por quê? Porque essa primeira, segunda, terceira e quarta validade pertence a esse produto. Se observarmos aqui na coluna B, ó, o produto B, observe, ó, também as datas disponíveis para esse produto B e para o produto C também o mesmo sentido, ó. Observe novamente, ó, o carregamento padrão, como é que é disposto, exatamente como está na nossa planilha. E se eu quiser um carregamento na horizontal, como eu estou visualizando agora, e se eu quiser na vertical, como o nosso apoiador nos pediu, ó. Observe, ó. Legal? Então é isso que vamos estar aprendendo no vídeo de hoje. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas de segunda a sábado e aos domingos às 17 horas. Aprenda a ser produtivo com o canal Programador Excel VBA. Então, para termos acesso ao Visual Basic Editor, eu tenho duas formas básicas para estar acessando. Tanto faz eu pressionar o Alt mais F11, como eu posso vir aqui na guia desenvolvedor e clicar em Visual Basic. E vamos ter acesso ao nosso Visual Basic Editor, o nosso VBE. Bom, aqui eu vou pressionar a tecla Ctrl mais R, como também posso vir em Exibir, Project Explorer. É o mesmo atalho, observe, ó, legal? Então, observe, ó, tem o meu Usei Form 1, que é esse formulário, tenho dois botões. Observe aqui, ó, o BTN carrega padrão e esse outro aqui, o BTN carrega forma diferente, legal? Então, vou visualizar os dados na vertical e o outro na horizontal, legal? Então, o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Primeira coisa, observe aqui que o nome dessa minha planilha é planilha 1, legal? Então, desenvolvedor, Visual Basic e vamos aqui voltar, verificar só o nosso codename, ó. Nesse caso, por coincidência, tanto o nome da planilha como o nome do meu codename tem planilha 1. Então, o que eu vou estar fazendo? Ó? Sempre vamos estar trabalhando com o nosso codename. Para quê? Para evitar do nosso usuário vir aqui na nossa planilha e renomear com um outro nome qualquer e evitar de não dar problemas de manutenção no nosso arquivo. Quando o usuário vem aqui e renomeia ou muda a posição da planilha e o seu código está utilizando o nome da planilha, o que ocasiona? Ocasiona que o seu código não mais funcionará, legal? Então, vamos aqui colocar, por exemplo, ó, se eu colocar aqui BD e eu for lá novamente no desenvolvedor Visual Basic, você vai observar que o nome já mudou, aquele nome que está entre parênteses, ó, mudou agora para BD, ou seja, aquele nome superficial que a gente visualiza ali, é esse nome que fica entre parênteses, e o nome que eu vou manipular minha código é esse nome aqui fora do parênteses, ó, planilha 1. E o que vamos estar fazendo? Ó? Vou dar um duplo clique aqui nesse botão e observe que eu já tenho aqui três variáveis declaradas. Ó. Uma variável chamada linha, do tipo long, ou seja, armazenando números longos. Uma segunda variável, linha listbox, também do tipo long. E uma terceira variável chamada call, do tipo integer. Ou seja, essa call vai servir para que eu possa estar manipulando as colunas. E aqui tem o nosso BTN carrega padrão e o seu evento click, que é o que eu vou estar programando. Vou apagar essa instrução aqui, não vou precisar da mesma. E vamos agora fazer a programação para isto. Eu quero visualizar aqueles dados, primeiramente, na forma horizontal, aquele formato padrão. Então, eu vou colocar aqui, ó, forma. Aqui vai ser a nossa forma padrão.
nossa forma padrão, ou seja, na horizontal. O que eu vou fazer aqui, ó? Lembrando que o que estiver em verde, o VBA não compila, ou seja, ele não processa. É sempre interessante que eu possa estar colocando o comando thisWork. O nosso thisWorkbook, ou seja, este livro, .activate, para que eu possa estar ativando este arquivo. Para quê? Suponhamos que eu possa estar com esse formulário aberto em uma outra base de dados de uma outra planilha qualquer, iria afetar o nosso arquivo no desenvolvimento do mesmo. Então, para evitar isso, é interessante que eu primeiro ative o arquivo a qual pertence o formulário. O segundo comando aqui, também muito interessante que a gente deve colocar, é o comando application.screenUpdate igual a falso, para que eu esteja desabilitando aquela tremedeira de tela. Assim o nosso código processa de uma forma muito mais rápida. E você sabe que devo desabilitar no início do código e no final do código eu devo novamente habilitar. Para quê? Para que eu possa ver os dados atualizados. Legal? Então vamos lá. Ó. A nossa variável linha listbox, que está logo aqui acima, a nossa variável linha listbox, eu vou dar um valor inicial para a mesma. E eu vou dizer que ela parte de 0, porque a contagem de linhas, tanto de linhas como de colunas do listbox, começa em 0. O que eu vou fazer agora? Ó? Também vou dar um valor inicial para a minha variável que incrementa as linhas da minha planilha. A minha primeira linha é o meu cabeçalho. Então, desconsiderando essa primeira linha, os meus dados começam a partir da linha 2, se observarmos. Ó. Então, sabendo disso, eu vou dizer que a minha variável linha parte de 2, desconsiderando já o nosso cabeçalho. E aí, vamos trabalhar com a nossa estrutura with, ou seja, aquela estrutura que permite que eu possa estar trabalhando com as propriedades do objeto que eu informar junto a ela. Então, o with quer dizer com quem? O meu planilha, o nosso planilha 1, ou seja, o nosso objeto aqui, planilha. Ó. Bom, você já sabe que se eu colocar aqui um ponto, eu vou ter acesso às propriedades desse objeto. E eu vou querer utilizar a propriedade activate, legal? Aqui não é tão, digamos assim, aqui não é prioritário que você coloque o activate, apenas eu gosto de fazer desta forma, beleza? E o segundo comando que eu vou estar utilizando é uma outra estrutura with aninhada, ou seja, uma estrutura with dentro da outra. E aqui será o nosso objeto, ó, nosso listbox1, que é aquele objeto que eu mostro os dados, eu exibo os dados. Então, listbox, então, se eu colocar novamente um ponto, eu vou ter acesso agora às propriedades desse listbox e não às propriedades mais da planilha. Esse ponto pertence sempre à estrutura with mais próxima dele. E observe que eu vou utilizar o comando clear, ou seja, eu vou estar limpando, antes de carregar novos dados, primeiro eu vou estar limpando o mesmo. E aí, como é que eu faço aquele carregamento de informações para dentro do nosso listbox? Utilizando a nossa estrutura do until faça até a minha cells. Observe que eu não vou colocar um ponto, porque se eu colocar o ponto, eu vou ter acesso às propriedades do listbox e não da minha planilha. No entanto, o VBA vai reconhecer que eu estou me orientando às cells da minha planilha 1. Legal? E aí, vou colocar um parênteses. Observe que ele me pede o meu row index e o meu column index, ou seja, a minha linha e coluna. E aí, o que eu devo fazer? Ó? Bom, eu não sei em qual linha, então eu vou partir da minha variável linha, que parte de 2. No entanto, eu sei qual coluna eu vou utilizar como critério. Eu vou utilizar a coluna 1. Então, eu quero que na minha linha, que parte de 2, na minha coluna 1, ele faça o meu value, ou seja, o meu valor, seja igual a vazio. Ou seja, enquanto essa condição não for verdadeira, ele vai executando tudo que estiver abaixo dela. E o que eu quero que faça? Primeiramente, eu quero estar adicionando dados a esse listbox. Então, eu coloco aqui o ponto add item. Feito isso, agora eu quero listar isso que está sendo adicionado. Então, eu coloco a propriedade .list, ou seja, eu estou listando. Eu estou listando quem? Eu preciso utilizar uma variável para incrementar as linhas para dentro desse listbox. Então, vamos utilizar aquela nossa variável linha listbox, que está declarada aqui acima. Ó. A minha variável linha listbox, lembre-se que ela parte de 0. Legal? Se eu colocasse o número 1, o que aconteceria? Aconteceria que eu iria ignorar a primeira linha do listbox. Bom, eu quero que carregue a parte da minha linha listbox, ou seja, da parte da minha linha 0, da coluna 0, porque a contagem tanto de linhas como de colunas do listbox começa em 0. E o que eu vou atribuir a ela? Eu vou estar atribuindo a mesma, o que estiver na minha cells, ou seja, o cells já faz referência lá à nossa planilha 1, a minha cells, da minha variável linha, vírgula,
da minha coluna 1. Ou seja, eu quero que os dados da minha linha que parte 2 da coluna 1 da minha planilha sejam exibidos na minha variável linha listbox que parte 0 da coluna 0. Legal? Eu sempre digo, se você entender isso daqui, esse comando simples, você vai entender perfeitamente os demais comandos. Porque o que é que eu preciso aqui para que você entenda? Ó? Para que eu possa exibir as próximas linhas dentro desse listbox, tanto incrementar as linhas do listbox como da planilha, observe o que é que eu devo fazer. Ó. Eu pego a minha variável linha listbox e digo que ela é igual a ela própria mais 1. Isso faz com que ao fazer o laço, a primeira linha listbox vale 0, a próxima vale 1, depois vale 2 e por aí vai. Isso é o que vai fazer com que eu consiga enxergar dentro do meu listbox os dados. E vou colocar mais 1. Se eu colocasse um mais 2, ele saltaria entre uma linha e outra. E também eu devo incrementar essa variável linha aqui. Ó. Se eu não fizer isso, eu só vou estar visualizando os dados da linha 2. Como eu quero visualizar os dados da linha 2, 3, 4, já até a quantidade de linhas preenchidas, eu também devo incrementar a minha variável linha. Minha variável linha é igual a ela própria mais 1. Legal? E aí, eu coloco o nosso loop para fechar essa estrutura aqui, o do until. O loop pertence a ela. Então, se eu abrir duas estruturas which, eu devo também estar fechando. Ó, end which. E a minha segunda, end which. Lembrando que se eu não estiver enganado, eu tenho uma label, que seria esse objeto aqui. Ó. Vejamos, eu tenho uma label aqui abaixo. Vamos verificar aqui o nome da mesma. Então aqui, ó, LBL Registros. Inclusive, eu vou copiar aqui o nome da mesma. Duplo clique aqui no meu carrega padrão. E é onde é que eu coloco esse comando para que eu possa estar visualizando os dados. Bom, vamos colocar aqui, ó, a minha label registros.object, já que ela não tem a propriedade texto. O que é que eu vou atribuir a ela? O que tiver no meu ponto list count, ou seja, a contagem dos meus itens listados. Então, se eu tenho lá 2 registros, 3, 4, 5, quantos for, ele vai estar contando essa quantidade e exibindo no meu LBL registros, na nossa label. No entanto, eu não quero ver só apenas um número, eu quero ver também com um texto acompanhado. Então, por exemplo, eu quero ver lá 2 o quê? 2 registro ou registros, como preferir, ó. Observe só que eu deixei um espaçamento aqui para que ele não traga aglutinado a quantidade de registros junto com o nosso texto. Legal? Então vamos lá, ó. Entendido isso, creio eu que eu já posso estar executando o nosso comando, ó. Então, vamos executar. Vamos verificar se ele vai exibir os dados na nossa horizontal. Os dados dessa forma que estão dispersos aqui na nossa planilha, ó. Carregamento padrão. Observe que eu visualizei apenas os dados da primeira coluna. Por que será? Vamos verificar, ó. Eu só exibi os dados da primeira coluna porque eu só povoei a primeira coluna. Observe aqui, ó, o ponto list, linha listbox, coluna 0, o que é atribuído a ela, o que está na minha cells da minha linha da coluna 1. Então, se eu quiser exibir agora os dados da coluna 2, 3, 4, quantas eu tenho? Ó? Vamos verificar aqui, eu tenho da coluna A coluna F, ou seja, a coluna A é a primeira, a B é a segunda, a C é a terceira, a D é a quarta, a E é a quinta e a F é a sexta. Então, o que eu devo fazer? Ó? Simplesmente eu posso copiar esse comando, Ctrl+C, Ctrl+V, vou dar um outro Ctrl+V, mais um Ctrl+V. Então, nesse momento, eu tenho a coluna 0, a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. E vamos colar mais uma vez e mais uma segunda vez. Ó. Como eu tenho 6 colunas na minha planilha, eu quero exibir as 6 colunas. Então, se a minha contagem começa em 0, eu vou de 0 a 5. Ó. Então, essa é a 4 e essa é a quinta. E aqui na minha planilha, a contagem começa em 1. Então, vai 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ó. Se eu executar agora novamente, observe que agora eu já visualizo os dados na horizontal, a forma padrão. Só que o nosso apoiador ficou na dúvida de como que ele carrega agora na vertical. Ele não gostaria de ver esses dados seguidamente, um do lado do outro. Ele gostaria de ver abaixo do outro. Só muda de dado quando muda o produto. Como é que eu faço isso? Bom, para fazer isso, basicamente eu vou aproveitar essa mesma estrutura. Observe, ó. Vou copiar aqui do comentário até aqui. Vou dar o Ctrl+C
E vou fazer o que? Exibir o meu Project Explorer, usei Form 1 e duplo clique nesse objeto aqui, ó. Observe que agora eu estou dentro do evento clique. O BTN carrega forma diferente, ó. Vou colar o comando e vamos alterar primeiramente aqui, ó, de forma padrão. Vamos carregar aqui vamos deixar aqui um texto intuitivo, ó. Vertical. Agora eu vou visualizar os dados na vertical. E eu vou colocar aqui forma diferente só para diferenciar o nosso comentário, ó. Legal? O que eu devo fazer isso? Só isso já vai fazer o nosso código funcionar de uma outra forma? Não, porque isso daqui é apenas um comentário que não influencia em nada. Tanto é que se eu não tivesse nem mudado o nome, não afetaria em nada o desempenho do nosso comando. O que eu devo fazer aqui, ó? Bom, o interessante é que observe a questão da lógica de programação que a gente vai fazer aqui, ó. Esse carregamento aqui, lembre-se que essa rotina aqui faz o do until faça até a minha cells da minha variável linha, que parte de 2 da nossa coluna 1, ponto velho, igual a vazio. Isso basicamente está dizendo o quê? Que eu quero que ele faça o carregamento até encontrar uma célula vazia. Não encontrou? Vai adicionando itens. Então, antes de eu estar adicionando itens, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu vou criar uma estrutura de repetição. Perfeito? Eu vou criar aqui, ó, o meu for, que quer dizer para. Para o quê? Para a minha variável call, que foi declarada aqui acima, ó, do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Ela vai partir de um valor que eu defini aqui, ó. Bom, a partir de qual informação eu vou querer visualizar esses dados dispostos? De uma outra forma, ó. Se você reparou na minha introdução do vídeo, a coluna A se repete, a coluna B, e as informações que estão em C em diante, são elas que passam para a linha abaixo. Ou seja, a parte da minha coluna C, que seria a minha terceira coluna. Então, entendido esse raciocínio, eu vou dizer o quê? Ó? Que a minha variável call vai partir de 3. Legal? Vai partir de 3 e vai até quanto? Até 6, porque eu tenho a terceira, quarta, quinta e sexta coluna que eu quero ver esses dados não mais na continuidade da mesma linha, e sim abaixo. Então, vai de 3 a 6. Só isso já vai funcionar? Não. O que eu devo fazer agora? Bom, eu vou estar adicionando os dados de forma normal, até aí ok. E eu não vou precisar mais visualizar os dados dessa forma como eu estou visualizando anteriormente. Porque aqui eu visualizava a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque eu tinha dados para 6 colunas. Nesse caso, agora eu vou ter dados apenas para 3 colunas. Então eu posso apagar isso daqui, ó. E aí vem o pulo do gato. O que eu devo fazer, ó? Observe, ó. Aqui eu estou dizendo a coluna fixa que eu quero estar carregando. Eu quero carregar na minha terceira coluna. Eu quero carregar na minha terceira coluna do Listbox a informação da terceira coluna da minha planilha. Só que o que eu vou fazer, ó? Vou colocar a minha variável call. Isso quer dizer o quê? Que vai carregar a call, que vale 3. Depois vai carregar a call, que vale 4. Depois a call, que vale 5. Até 6. Observe, ó. E aí o que eu devo fazer de diferente ainda? Bom, ao fazer isso, eu simplesmente, antes de eu colocar a minha variável linha igual a linha mais 1, eu vou colocar entre elas o nosso next para fechar a estrutura for. Eu vou colocar aqui o call, legal? Bom, ao fazer isso, basicamente já está praticamente terminado o nosso comando. O que eu devo fazer agora ainda de diferente? Vamos ver se tem mais alguma coisa, ó. Eu tenho aqui o incremento da minha linha listbox igual a ela própria mais 1. E aqui abaixo eu tenho a minha variável linha igual a linha mais 1 para estar incrementando a mesma. E creio eu que não precisa mais fazer nada. Observe que a única coisa de mudança que eu fiz foi criar uma estrutura de repetição, ó, um for next, ó, onde eu defini a minha variável call partindo de 3 até 6. Perfeito? E coloquei o nosso next antes do incremento da minha variável linha igual a ela própria mais 1. Vamos verificar se vai funcionar. Ó, esse é o carregamento padrão. Agora eu quero visualizar os dados da quarta, quinta e sexta coluna já abaixo da outra coluna, beleza? Então vamos lá, carregamento vertical, e observe que agora eu já visualizo de forma exatamente como foi perguntada no nosso grupo, ó. Produto A, se repete 4 vezes porque eu tenho 4 vezes o mesmo produto, ó. Tenho 4 datas diferentes, ó. Data 1, data 2, 3 e 4. Por isso que esse produto A está repetindo 4 vezes, porque tem 4 datas diferentes, ó. Então tá aqui a primeira validade, a segunda, a terceira e a quarta. Claro que isso aqui eu não vou precisar mais desse cabeçalho aqui, legal? Entendeu a lógica? Ó? É apenas questão de raciocínio lógico. Ó. Se eu sei fazer um carregamento de dados do Listbox, que é uma forma mais padrão que há,
eu também vou saber adaptar para outras necessidades. Então, ficou, creio eu que foi respondida a nossa dúvida. Espero que você tenha deixado aquele like para eu saber que você gostou do conteúdo. Se você faz de uma outra forma, comenta aí que eu também quero aprender com você. Legal? Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas, de segunda a sábado, às 19 horas e aos domingos às 17 horas. Aprenda a ser produtivo com o canal Programador Excel VBA. E aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!